Você passaria uma noite em um hotel com mais de 100 anos? Imagine tábuas do chão que rangem, lampiões a gás piscando, sussurros ecoando pelos corredores. Cada passo que você dá, o som ecoa, como se o próprio hotel estivesse vivo, respirando, observando. A sensação de estar sendo observado é quase palpável, como se os fantasmas do passado ainda vagassem por esses corredores. Esses hotéis antigos já viram de tudo: nascimentos, mortes, celebrações e tristezas. As paredes são testemunhas silenciosas de momentos de alegria e de dor. Fotografias antigas mostram rostos que já se foram, mas cujas histórias ainda ressoam. Cada quarto tem uma história. Cada corredor guarda segredos. Suas paredes guardam histórias, algumas sussurradas, outras gritadas, algumas aterrorizantes demais para serem contadas. À noite, as sombras parecem ganhar vida, dançando nas paredes, criando formas que desafiam a lógica. O vento que passa pelas janelas antigas soa como lamentos de almas perdidas. É um lugar onde o passado nunca está realmente distante. O século XIX, uma época de carruagens puxadas por cavalos e vastas plantações, viu o surgimento desses hotéis. Eles eram refúgios para aqueles que viajavam longas distâncias, oferecendo um vislumbre de conforto em um mundo muitas vezes implacável. As carruagens chegavam, trazendo histórias de terras distantes, e partiam, levando consigo memórias de estadias breves, mas significativas. Eles ofereciam aos viajantes cansados um lugar para descansar. Fazendeiros, comerciantes e famílias buscavam abrigo sob seus tetos. O lobby era um ponto de encontro, onde histórias eram trocadas, negócios eram fechados e amizades eram formadas. Cada visitante deixava sua marca, contribuindo para a rica tapeçaria de histórias que o hotel acumulava. Mas por trás do calor das lareiras e do cheiro de pão fresco, a escuridão persistia. Havia cantos escuros onde a luz nunca parecia alcançar, lugares onde o tempo parecia ter parado. A cozinha, com seu aroma acolhedor, contrastava com os corredores sombrios, criando uma dualidade que definia a essência do hotel. Era um lugar de conforto e mistério, onde cada noite trazia novas histórias e novos segredos. Imagine voltar no tempo. Esses hotéis eram frequentemente o coração da comunidade. Fazendeiros se reuniam para discutir as colheitas, famílias celebravam casamentos e crianças brincavam nos campos. Mas a vida naquela época era difícil. Acidentes, doenças e até violência eram comuns. Essas tragédias deixaram sua marca. Histórias de mortes súbitas, desaparecimentos inexplicáveis e mistérios não resolvidos se entrelaçaram com a história desses hotéis. Uma dessas histórias vem de um pequeno hotel-fazenda no centro-oeste dos Estados Unidos, um lugar que lembra muito o nosso interior. Este hotel, com suas paredes antigas e charme rústico, guarda segredos que poucos ousam desvendar. Dizem que uma jovem noiva, com o coração partido pela perda do marido, tirou a própria vida dentro das paredes do hotel. A tragédia aconteceu há muitos anos, mas a memória dela ainda assombra o lugar. Sua dor, alguns dizem, se infiltrou no próprio prédio. As paredes, com sua pintura descascada e papel de parede vintage, parecem sussurrar histórias de sofrimento e perda. Hóspedes relataram ter visto um vislumbre fugaz de uma mulher de branco, com o rosto pálido e triste, vagando pelo corredor. Alguns descrevem a figura como uma aparição etérea, quase translúcida, que desaparece tão rapidamente quanto aparece. Seria uma ilusão de ótica ou a dor persistente de uma alma incapaz de encontrar paz? A pergunta permanece sem resposta, mas a sensação de tristeza e melancolia é palpável. Muitos hóspedes afirmam sentir um arrepio na espinha ao passar pelos corredores, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A lenda da noiva triste continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas, todos em busca de um vislumbre do inexplicável. E assim,
O pequeno hotel fazenda no centro-oeste dos Estados Unidos mantém seu lugar na história como um local onde o passado e o presente se encontram de maneira inquietante. A Dama de Branco é uma figura recorrente em muitas dessas histórias. Seria a mesma mulher, sua dor ecoando através do tempo e do espaço? Ou existem múltiplas tragédias, cada uma deixando para trás um espírito inconsolável? Alguns acreditam que esses espíritos estão presos, incapazes de seguir em frente. Eles vagam pelos corredores, sua presença sentida em pontos frios, brisas repentinas e a sensação inquietante de estar sendo observado. Seção 5 Pontos frios e ruídos inexplicáveis. Hóspedes desses antigos hotéis rurais frequentemente relatam eventos estranhos. Objetos se movem sozinhos. Passos ecoam no meio da noite. Sussurros e murmúrios parecem vir de quartos vazios. Seriam apenas os sons de um prédio antigo se acomodando ou algo mais? A linha entre a realidade e o sobrenatural se confunde. Seção 6. As crianças fantasmas da fazenda. Crianças também costumam fazer parte dessas histórias perturbadoras. O riso de crianças invisíveis brincando nos campos. A mão de uma criança se estendendo das sombras. Essas aparições são perturbadoras e tristes ao mesmo tempo. Essas crianças seriam vítimas de acidentes ou levadas cedo demais por doenças? Seus espíritos brincalhões, ao que parece, permanecem muito tempo depois que seu tempo na Terra passou. Seção 7. Lendas e histórias locais. Cada antigo hotel-fazenda tem sua própria coleção de lendas locais. Histórias passadas de geração em geração, cada uma adicionando seus próprios enfeites e medos, como um bom causo de arrepiar. Alguns as descartam como folclore, mas outros acreditam que elas contêm um fundo de verdade. Essas histórias geralmente servem como avisos. Não saia sozinho à noite. Não fale mal dos mortos. Seja respeitoso com os espíritos que ainda podem estar presentes. Seção 8. Em busca da verdade. Essas histórias de encontros fantasmagóricos seriam apenas produtos de imaginações férteis? Ou será que elas indicam algo além da nossa compreensão? Alguns procuram desmascarar essas histórias, buscando explicações lógicas. Outros, atraídos pelo mistério, buscam ativamente evidências do paranormal. Eles usam gravadores EVP, câmeras e sensores eletromagnéticos, na esperança de capturar um vislumbre do mundo invisível. Seção 9. O fascínio do desconhecido. Acredite em fantasmas ou não, não há como negar o fascínio desses antigos hotéis-fazenda. Eles têm uma aura que nos atrai, uma mistura de história e mistério que é difícil de resistir. Eles oferecem um vislumbre do passado, um portal para tempos que já se foram. Cada quarto, cada corredor, parece sussurrar histórias de vidas passadas. Um lembrete de uma época em que a vida era mais simples, porém mais difícil. As paredes desses hotéis são testemunhas silenciosas de gerações de trabalhadores, de famílias que viveram e amaram nesses espaços. E talvez, apenas talvez, eles ofereçam a chance de nos conectarmos com algo além de nós mesmos. Folhear um diário antigo, sentir o cheiro de velas queimando, tudo isso nos transporta para outra era. Sentir a presença daqueles que vieram antes de nós. Imaginar suas vidas, seus sonhos e suas lutas. É como se, por um momento, pudéssemos tocar o passado e refletir sobre os mistérios que estão além da nossa compreensão. Sob o céu estrelado, olhando pela janela antiga, somos lembrados de que há muito mais no mundo do que podemos ver ou entender. É essa sensação de mistério e maravilha que torna esses lugares tão irresistíveis.